Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora uma nova edição do Opinião. E nesta quinta-feira, 16 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer o economista Alípio Labão e o professor de mercado financeiro Fernando Blanco. Boa tarde, senhores. Alípio, prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, sempre uma honra estar aqui nessa bancada com esse público maravilhoso. Muito obrigado, meu caro Alípio Labão. Fernando Blanco, é um prazer recebê-lo novamente, Fernando. É um grande prazer estar aqui com vocês e com o seu público. Muito bem. E nós vamos começar, senhores, falando da situação em Gaza, que depois do cessar-fogo, que é muito importante, enfim, o acordo da primeira fase do acordo de paz, mas apesar disso a situação continua ainda muito indefinida. A violência permanece, há grupos rivais que acabam entrando em conflito na faixa de Gaza, tem havido mortes, execuções em praça pública. Há também a questão da ajuda humanitária que foi reduzida por Israel, que exige os corpos de reféns mortos. O Hamas, por sua vez, alega que está tendo dificuldade para tanto. Agora mais 2 corpos foram devolvidos a Israel. De qualquer forma, o impasse continua. Nós temos um VT sobre isso que eu queria apresentar e depois para que os nossos convidados comentassem. Vamos ver, por favor. A Turquia e outros países se uniram numa força-tarefa para ajudar o Hamas a encontrar os corpos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou também que o trabalho será demorado e que não é certo que todos sejam encontrados, dada a devastação dos territórios palestinos depois de 2 anos de bombardeios. Parte dos familiares dos reféns acusa o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de usar o Hamas para se isentar de responsabilidades e para se agarrar ao cargo. Netanyahu tenta tumultuar e boicotar o já frágil acordo de cessar-fogo. Ele admitiu na semana passada que havia o risco de alguns dos corpos não serem achados e agora diz que o Hamas não cumpriu o combinado. As famílias palestinas também vivem a incerteza de enterrar seus entes queridos. Estima-se que mais de 10 mil pessoas estejam sob as ruínas e esperam a identificação de 45 corpos devolvidos por Israel. As agências humanitárias insistem na necessidade urgente de agilizar a entrega de comida, água e remédios na faixa de Gaza. Israel ameaçou fechar as fronteiras para os caminhões se os reféns mortos não forem devolvidos e, por enquanto, restringiu o acesso. A ONU condenou e acusou Israel de continuar a matar palestinos, desrespeitando o cessar-fogo. De sexta-feira para cá, os soldados mataram 15 pessoas. No total, 68 mil palestinos morreram, vítimas da invasão israelense. Pois é, a violência continua, pessoas sendo mortas, Fernando, Alípio, e tudo isso passa por uma série de decisões que ainda não têm se encaminhado bem. Uma delas, por exemplo, é a reconstrução de Gaza, que os primeiros investimentos implicariam em algo em torno, Alípio, de 70 bilhões de dólares para se pensar na reconstrução, sem falar na questão do governo, quem é que vai gerenciar todo esse local a partir de agora. Enfim, como procurar resolver essa situação ali? O que está faltando? Eu vou direto ao ponto na sua pergunta. Está faltando afastar o Netanyahu do poder. Isso para mim é claro. Muito bem. Acho que cabe aqui um pouquinho de história para a gente relembrar. Fernando, se você me permitir, eu procuro não me alongar muito, mas a verdade é o seguinte. A gente precisa entender quem foi a pessoa idealizadora do fascismo, né? Que é o início da extrema-direita no início do século XX. Margherita Sarfatti. Quem foi Margherita Sarfatti? Ela foi amante de Mussolini, né? Ela era casada, ele também. Ele teve várias amantes, na verdade, mas essa foi a grande ideóloga do fascismo. Ela era socialista, feminista, certo? E se aproximou de Mussolini e, nas palavras dela, ela o criou. Ela criou esse personagem, né, chamado Tucci, que vem da palavra dux, líder, em latim. Né, a pessoa que liderava, que seria o imperador dessa Itália reunificada. Duce. Pois bem, o fascismo vem da palavra fascio. Se você for ver o símbolo do fascismo italiano, são vários feixes, então faixa é um feixe, são vários feixes entrelaçados num martelo. O martelo seria a mão do Estado forte.
essa idealizadora era judia, né? E foi ela que incentivou, estimulou, e ela fazia parte das elites italianas na época. Depois ela foi cobrada de um grande, vamos dizer assim, de uma grande cobrança por ser judia. No momento que a Itália se uniu com a Alemanha, Sim. a Itália também teve que expulsar os judeus do seu território. próprio país, e ela acabou emigrando para a Argentina, se eu não me falha a memória. Se eu não me falha a memória, Argentina. Depois ela voltou e ficou no ostracismo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque às vezes as pessoas confundem fascismo, nazismo, extrema-direita exclusivamente com aquilo que o Hitler fez e tal. O fascismo, né, a extrema-direita, ela tem uma visão de um Estado super forte, de um líder poderoso, em que não aceita nenhum tipo, por exemplo, de interferência. Ele quer controlar o legislativo, o judiciário, sim, além do executivo, para não dizer as milícias, a polícia, o exército, etc. Né? É o Netanyahu. O Netanyahu, ele tinha comprado uma briga com o judiciário, né, com a população. Na verdade, ele queria intervir no judiciário israelense. E a população foi às ruas. E aí veio o Hamas e fez esse grande favor para o Netanyahu, que foi aquela barbárie que o Hamas fez, né, de matar e sequestrar as pessoas. Aquela rave de 2 anos atrás. Agora, o Netanyahu está numa seguinte situação. O Trump falou hoje, está nos jornais hoje do Washington Post, palavras do Trump, né? Sim. Eu ordeno, diz o Trump, ordeno que se cessem as hostilidades. Está na primeira página do Washington Post, né? Que nem os imperadores romanos. Ele vai desarmar. Eu ordeno. Ele vai desarmar o Hamas. Ele vai Hamas entregar as armas, eu vou lá e vou desarmar. Então, resumindo, tudo o que foi falado na reportagem, né? Se colocar no papel, eu subscrevo. Claro. O Netanyahu tem que sair urgentemente do poder. Eu tenho inúmeros amigos judeus, claro, que apoiam cegamente o Netanyahu, infelizmente, porque é uma questão também de convicção. Mas a maioria do povo israelense não quer. Eu acredito que dentro de Israel a maioria o apoia. Mas muitos não o apoiam. Agora, fora de Israel, muitos não o apoiam, senão a maioria. E para completar, eu fico imaginando assim, se grandes judeus célebres, como Albert Einstein, por exemplo, Rosa Luxemburgo, fossem vivos, o que eles não falariam, a vergonha que eles não teriam de ter um premier como esse no Estado de Israel. Você veja, Fernando, que até o próprio presidente Lula disse que os problemas do Brasil com Israel não são entre os dois países. O problema do Brasil é o Netanyahu. O próprio Lula disse isso. Não temos nada contra Israel, até nesse sentido. Não é? Fernando, como é que você vê essa situação e, sobretudo, a possibilidade, se é que é possível, de uma reconstrução de Gaza ao custo de pelo menos 70 bilhões de dólares? Francisco, Alípio, olha, eu corroboro as palavras do Alípio plenamente. Ainda não se decidiu de onde vai sair o dinheiro, primeiro. Segundo, você tem uma área, 92% da cidade de Gaza, Gaza City, foi destruída, 92%. A faixa de Gaza como um todo soma 88% de distribuição. 70% de todo o tratamento de água e esgoto foi danificado. Infraestrutura destruída. Não existe mais escola, hospital, ou seja, o que eu li ontem na BBC, nessa madrugada, é que precisam fazer um porto de água profunda na região para que cheguem os containers, porque em direção ao deserto eles vão ter que empurrar 60 milhões de toneladas de escombro. Meu Deus. Empurra para dentro do deserto e aí os containers entram para começar a reconstruir. Ou seja, é uma logística absurda. E isso do lado, vamos chamar de infraestrutura, né, de engenharia, o desafio monstruoso, 70 bilhões de dólares, a gente fica falando aqui do nosso déficit fiscal, 20 bilhões de reais para cá, 20 bilhões de reais para lá, lá é 70 bilhões de dólar.
sem saber quem vai cuidar disso, além da própria gestão da recuperação. Claro. Aí eles falam do Tony Blair, que é odiado pelos palestinos, porque sempre apoiou Israel, apoiou assim, o presidente americano da época nas guerras do Oriente Médio. Olha, o que não falta é problema ali. Porque, como eu comentei no outro programa que eu estava revendo, eu disse o seguinte, que todos os órfãos palestinos da faixa de Gaza vão se insuflar, é questão de tempo. Essa guerra, que foi um martírio, mas pensa nas invasões anteriores, nos bombardeios anteriores, por uma fração do motivo que eles têm agora. Eles têm muito mais motivos, agora se tornarão motivos seculares para terem ódio. E em linha com o que o Alípio falou, o Netanyahu ele é bancado por uma extrema-direita no Congresso, né? O gabinete dele é formado por ministros extremistas. Então, ele está também numa situação, ele não tem como afinar. E ele sabe que vai ser preso no dia seguinte que sair do poder. Então, assim, olha, como dizem os americanos, é um catch-22, né? Que eu não vejo com bons olhos o futuro dessa paz. Você veja que existem gangues hoje em Gaza, disputando territórios, recursos que ainda existem. Enfim, são gangues. Tivemos uma cena brutal outro dia de pessoas sendo executadas em praça pública. Por serem acusadas de serem apoiadores de Israel. Traidores. E a gente sabe que Israel largamente faz isso, né? Entre os palestinos. Ou seja, a violência permanece, a barbárie continua, lamentavelmente. Nós vamos, senhores, para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 16 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer o economista Alípio Lobão e o professor de mercado financeiro Fernando Blanco. E agora, senhores, vamos vir de Gaza para o Brasil. Temos aqui um VT, viu, Alípio, onde o presidente Lula aborda vários temas, inclusive a relação com Trump, mas também faz um comentário sobre o Congresso Nacional. Muito bem, aí está o VT e o Lula de camisa vermelha fazendo um comício, em plena campanha eleitoral. É evidente, né? Em plena campanha eleitoral. Estamos a um ano das eleições ali, para o Fernando, e o presidente Lula abordou a questão com relação ao tarifaço, do início das conversações do dia de hoje, aliás, entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário americano Marco Rubio. As conversas começam hoje. O Lula está muito confiante, pediu inclusive que Trump reduzisse em 40% as tarifas, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir daí. Eu queria a análise de vocês sobre essa questão do tarifaço, mas também depois a análise política, porque o presidente Lula, se referindo ao presidente da Câmara dos Deputados, ele se refere ao presidente do Congresso, mas não é o caso, era o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo do baixíssimo nível do Congresso Nacional. Ou seja, acirrando ânimos. A relação já anda difícil entre o Executivo e o Legislativo. E essa declaração evidentemente eleitoral, né, eu acho que vai criar mais problemas ainda para o governo. Alípio, Fernando. Fernando, começando pelo Fernando. Olha só a avaliação, Fernando. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente perde a censura, é isso? É isso mesmo, né? Eu posso falar, porque já estou com 63, eu tenho muito menos freio do que eu tinha aos 53, aos 43, né? E o Lula aos 80, que fez a sua vida fazendo comício em porta de fábrica, acirrando ânimos, botando fogo no parquinho. Agora, ele não sabe mais não fazer isso, né? A nossa sorte é que na ONU ele leu direitinho aquele script maravilhoso que foi feito. Eu fiquei assim, orgulhoso de ser brasileiro com aquele discurso dele, que foi escrito pelo Itamaraty. Mas o que a gente viu ontem, quer dizer, dia dos professores, um dia nobre, aqui estamos 3 professores na bancada, né? Que nada, o professor ali foi só um pretexto para ele falar o que ele bem entendeu, como se ele estivesse na porta da fábrica em São Bernardo do Campo em 1980. Agora, ele tem razão.
É um Congresso pavoroso. Sem dúvida. Mas nem tudo que a gente tem razão a gente fala. É lógico. Mas aí vem ele com 80 anos, não estou nem aí, né? Então, assim, ele vai colher mais tempestade. Vai. O Haddad, Fernando Haddad, que é um ministro sereno, é um sujeito equilibrado, também professor, ele cada vez que o Lula abre a boca, ele deve se apavorar. Porque lá vou eu. Não dorme. O sinal da cruz. É ele que apanha, né? Então é um negócio pavoroso, né? Eu acho que aí tem um outro lado, que é a questão com os Estados Unidos. Sim. E a minha visão é que a gente tem que dar alguma saída para o Trump e para o Marco Rubio para que eles... Porque assim, eles tirarem os 40%, que eles alegam que foi por causa do Bolsonaro, ok, vamos combinar que é uma forçação de barra, né? Claro. O que nós vamos dar para uma saída honrosa para eles tirarem os 40%? Se Deus quiser, vamos fazer um acordo com as terras raras. Sim. Que a China fechou a porta das terras raras, Ótimo. Agora o Brasil abre e aí ele passa por bonzinho e aí faz um remeleixo. Aí a química, aí não vai ser mais uma química só excelente, vai ser a indústria. Aí é física quântica, né? Energia, uma coisa muito mais acima. É isso mesmo. Ali, gostaria Desculpa, você que concluiu, Fernando? Já. Ah, não. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu acho que tanto o Roberto, o nosso líder aqui, né, do programa Opinião, como o Lula, eles são caboclos, eles recebem entidade. E eu acho que dessa vez o Lula recebeu a mesma entidade do Roberto, porque o que ele falou foi sem nenhum filtro em relação ao Congresso, como o Roberto muito bem vem falando aqui. Aliás, parabenizo essa coragem do Roberto. E aí o que eu vejo, né? Eu tenho um advogado, um grande amigo, que hoje mora em Portugal, mas trabalhou para mim comigo e depois para mim durante muito tempo. E ele, como bom mineiro, né? Uhum. Mineiro, pé atrás, ele sempre diz o seguinte: ó, em Minas tem coisas que se pensa, mas não se fala. Eu acho que, como o Lula não é mineiro, né? Não leva essa máxima. Agora, tem uma outra coisa que eu acho importante, Fernando. A gente estava falando outro dia daquele filme Advogado do Diabo, né? The Devil's Advocate. Que tem uma frase, o Diabo, né? Tem uma frase espetacular, né? Como é que ele fala? Ai, meu Deus, agora eu me esqueci. A vaidade. A vaidade. The vanity is my favorite sin. A vaidade é meu pecado favorito. Então eu sempre tomo cuidado com essa coisa da vaidade, do ego, e é o que está acontecendo, está inflamando o Lula. Como disse um amigo meu, bolsonarista, o Lula estava nas cordas. Né? E aí o Eduardo Bolsonaro tirou ele das cordas. E né? o Trump o trouxeram de novo para a luta. E esse é o Lula do combate eleitoral, a vida inteira dele, como bem disse o Fernando. Como bem disse o Fernando, e eu acho... Essa camisa vermelha, fazer todo o ambiente, e mais, Dia dos Professores, no Rio de Janeiro, professores normalmente são de oposição, são ligados ao PT, historicamente, portanto era um ambiente propício, estava em casa. E aí fala o que lhe vem à cabeça. Agora, o que vocês dois falaram mas por verdade. Primeiro, plena campanha, né? Não sei se isso é legalmente justificável, as coisas que ele está falando, porque parece campanha. Né? Então, assim... Isso é cara que ele não pede voto. Então, sem pedir voto, não há problema. Mas que é uma campanha descarada. Mas é discutível. Bom, todos estão, né? Todos. Também não é só o Lula, vamos combinar. E é incrível como as campanhas foram antecipadas, né? Sim. Falta um ano, já estão falando de campanha há mais de um ano, mais de 2 anos, quer dizer, é uma vergonha, né? Há uma máxima na política que diz assim, quando acaba uma eleição, já começa a outra. Pronto. A outra campanha leva 4 anos, né? No caso da nossa aqui, aliás, nós estamos a menos de um ano das eleições. Parece não, mas realmente, e uma eleição geral, de deputado estadual, deputado federal, 2/3 do Senado, governadores de estado e presidente da República. Só municipais que não. Só não teremos eleições municipais, mas são as eleições gerais, porque envolvem, inclusive, os 2/3 do Senado da República. Esse é o que mais me assusta. Também, preocupante. Porque para onde vai esse Senado, olha... Por isso que, inclusive, o ministro Barroso já está saindo agora, que é para pelo menos vamos dizer assim, um nome
que seja sugerido pelo Lula Sim. seja, né, nesse momento ligado à esquerda, né, não aos conservadores. Agora, uma coisa que eu quero dizer, falei aqui no último programa, vou repetir. O Centrão pode estar dando uma grande contribuição também para sair do poder. Ou para diminuir o poder dele Sim. dentro do legislativo. Porque se continuar nessa atuada, né, que estava falando, por exemplo, de terras raras, então só, né? O Lula falou uma coisa que era a minha preocupação, que eu já expus aqui, e ele fechou muito claramente. A gente quer ter negócio com a China e quer ter negócio com os Estados Unidos. Claro. Não podemos ficar também só na mão da China, como ficamos décadas Claro. na mão dos americanos. Tudo bem, não, sem dúvida nenhuma. E aí, o que se espera é que nessa reunião de hoje, a reunião inicial entre o secretário Marco Rubio, americano, e o nosso chanceler Mauro Vieira, as negociações avancem. É isso que se pensa. Até porque ambos são conhecidos, são amigos. Quer dizer, quando o chanceler era embaixador nos Estados Unidos, o Marco Rubio era senador. E tinham já uma relação de amizade, de conhecimento anterior. E por isso que foram designados pelos presidentes para exatamente iniciar essa fase de conversações e superar qualquer tipo de dificuldade inicial. Importante isso. E o Marco Rubio, vale destacar que ele é candidatíssimo à sucessão do Trump. Sim. E ele está agarrado com o grupo MAGA, né, que são os fanáticos pelo Trump. Ele não quer perder esse apoio, porque ele sabe que do outro, o pessoal mais razoável não vai muito bem com a cara dele. E ele é um latino, às vezes eu brinco, porque assim, ele se olha no espelho e ele se vê um escandinavo, do jeito que ele fala mal, né, persegue os latinos, né? Ele deve se achar loiro, de olho azul, mas ele é um sujeito que, novamente, além do Trump, nós temos que mostrar para ele alguma saída honrosa, é sempre assim, ele é candidato à sucessão. Mas eu acredito, temos tempo ainda? Claro. Eu acredito piamente que essa saída honrosa ela é comercial. Sim, sem dúvida. É importante dizer que ontem... E aí o caminho das terras raras é um caminho. É o mais fácil. É o mais importante, mas é um caminho. Mas tem uma coisa importante, você sabe que na Casa Branca também as paredes têm ouvidos, né? Sim. Walls have ears. E como? E como tem? Que o Trump falou para os seus assessores direto, isso inclui o Marco Rubio, né? Fix it. Resolvam o problema, conserte esse problema com o Brasil. Ele já deu a ordem, segundo consta, né? Ele deu a ordem, fixe, conserte esse problema que vocês me causaram. Né? Então, eu entendo que não só a questão das terras raras, mas, por exemplo, os Estados Unidos hoje já tem superávit com o Brasil. Ele pode não aumentar o superávit, mas ele pode exportar muito mais coisas para o Brasil hoje, no interesse deles, e o Brasil voltar a exportar sem esse tarifaço todo que está sendo imposto ao nosso país, e isso vai incrementar. Então, e voltando ao Lula, né, até o ano que vem, como eu sempre digo, né, eleição é que nem futebol. Aliás, é que momento maravilhoso de fazer o programa, né, diga-se de passagem. Mas saudações alvinegras ao público. Santíssimo, né, alvinegras do Santos. Eles entenderam. Aos corintianos também, obrigado. Obrigado pela freguesia. Mas assim, enfim, se as coisas caminharem como estou imaginando do ponto de vista econômico, e como eu sempre digo, que ele elege e reelege um candidato, é a economia, não é a política. Essa economia crescendo da forma como eu estou imaginando, o Lula vai disparar no que vem. Não, sem dúvida. E a propósito, apesar desses percalços, dessas declarações indevidas, no fundo ele até tem razão quando ele faz a avaliação do Congresso Nacional. Mas não pode dizer isso. Essa é a questão. Aliás, ele é caboclo, eu já falei, foi o espírito que falou isso, foi ele. Aquela célebre frase de Ulisses Guimarães, nosso comandante da Constituição, né, da Constituição Cidadã, e perguntado a respeito do nível do Congresso Nacional, ele respondia com muita propriedade: espere até ver o próximo. Sensacional. Vamos ver o que vem por aí. Por isso que essa eleição, como disse o Fernando, é muito importante, sobretudo a eleição legislativa. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 16 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer o economista Alípio Labão e o professor de mercado financeiro Fernando Blanco. E, senhores, um outro tema do momento é a questão da vaga para o Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, aposentadoria voluntária. E o presidente Lula quer resolver rapidamente essa situação e nomear o quanto antes o novo ou a nova ministra. Há entre os favoritos no meio político 3 nomes, 3 homens brancos. Eu digo isso porque há um movimento também de mulheres negras, negras decidem, também quer que seja uma pessoa preta no cargo do Supremo. Aqui não há ninguém. Mas a ideia do presidente Lula, pelo menos no momento, era de que estaria entre o advogado-geral da União, Jorge Messias, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, e também o ministro do TCU, Bruno Dantas. Seriam os 3 favoritos para a disputa, né? Mas os movimentos sociais têm pressionado muito no sentido de que a cadeira seja ocupada por uma mulher, e uma mulher preta. Esse seria os movimentos sociais vêm pressionando muito o presidente Lula para que ele tome essa decisão. Até agora não foi nada decidido, mas o favoritismo ainda prevalece para o advogado-geral da União, Jorge Messias. Lula disse, meus amigos, que não quer nomear um amigo. Ele declarou isso, não quero nomear um amigo, mas sim uma pessoa capacitada. Ele mesmo disse, seja branca, seja preta, seja homem, seja mulher, alguém capaz, gabaritada para o cargo. O que você acha? Qual é a sua aposta, meu caro Alípio? Bom, em primeiro lugar, eu acho que isso é um discurso, né, que é para justamente não esvaziar a nomeação. Também, adicionando o que você falou, os próprios, pelo menos o que está nos jornais, né, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal estão sugerindo que o Lula nomeie uma mulher, que só tem uma hoje. Sim, Carmen Lúcia. É a Carmen Lúcia, saiu a Weber, aquela coisa toda. Então essa é a primeira coisa. A outra, talvez pudesse fazer no Supremo Tribunal Federal, que já tem nos cargos públicos e também é exigido das empresas privadas, que é abrir cotas, né? Sim. E eu falo isso sem nenhuma ironia, até porque eu tenho um filho autista, né? E também estou tentando recolocá-lo, né? E quando você abre cotas para autistas, às vezes até o número de candidatos é até maior que para cotas normais, porque é uma demanda reprimida. Sim, assim como para autistas, para PCDs de uma maneira geral, para mulheres, para negros, para pessoas de idade. Né? Eu não tenho a idade do Fernando, né? Também não vou confessar qual é a minha, né? Mas é brincadeira, a gente tem praticamente a mesma idade. E também hoje, né, as empresas buscam vencer essa coisa do etarismo. Eu lembro quando a gente era novo, a gente olhava, o mercado olhava, né, para um homem de 40 anos, era um velho para trabalhar no mercado financeiro. E hoje você tem pessoas da nossa idade atuando no mercado financeiro e nas mais diversas. Então, assim, eu acredito que o Lula ele vai acabar nomeando, sim, uma mulher. Eu acredito, por todas essas pressões que tem, haja vista que, por exemplo, a esquerda faz muito barulho. Sim. Né? E agora, se vai ser negra, eu não tenho conhecimento. Esse movimento social Mulheres Negras Decidem ofereceu ao presidente Lula uma lista com 6 nomes de juristas para serem uma delas ser escolhida. Então, por isso que eu disse, eu não tenho conhecimento técnico para avaliar qual é a capacitação de cada uma para exercer essa função. Vamos lembrar, é a Suprema Corte do Brasil, né? A última instância de tudo. Lógico. Tem que ser realmente de grande conhecimento, né? Mas, assim, entendo, de novo, que ele vai acabar cedendo e vai dizer que elegeu uma pessoa realmente por conhecimento técnico. Quanto assim, não ser amigo, né? Eu fiquei feliz de saber que o Toffoli e o Zanin, entre outros, foram nomeados estritamente por questões técnicas, né? E não ideológicas ou afinidade política. É verdade. Essa é uma questão que eu acho que o nosso Congresso deveria se debruçar a respeito da nomeação, porque quais são os requisitos? Um notório saber jurídico e reputação ilibada. São as duas condições fundamentais para que alguém seja nomeado.
me parece que a questão do notório saber jurídico é muito discutível, porque nem sempre você tem alguém formado em direito, mas que tem um bom conhecimento jurídico. Ou, às vezes, aquele que nem juiz foi. Tá certo? E, de repente... Enfim, é uma questão que eu acho que o Congresso Nacional, um congresso a ser eleito de bom nível, né? De bom nível, poderia se debruçar seriamente sobre isso. Mas, meus amigos, tem um outro tema que eu acho que é, e aí o Fernando é um especialista, que é a questão do Banco Master. Dessa situação, este imbróglio, essa negociação do Banco Master. Porque, Fernando, o INSS acaba de proibir que o Banco Master ofereça consignados para aposentados e pensionistas por uma série de problemas, denúncias, enfim. Onde vai parar isso, Fernando? Pois é, Francisco e Alípio. Eu vivi durante muitos anos na diretoria de bancos, né? Fui diretor de 3 bancos. E, graças a Deus, foram 3 bancos de altíssimo nível, sem problemas, sem escândalos, né? O mais conhecido deles era o Banco Real, que depois se tornou Santander. Sim. Mas as pessoas não sabem o que funciona dentro de um banco quando ele tem problemas. Assim, à beira do precipício e começa a se buscar dinheiro de todas as formas. E muita gente acha que banco não quebra, que banco só tem lucro. É um equívoco isso. Poucos bancos vivem com ótimos resultados. Muitos quebram e as pessoas nem sabem, porque eles são pequenos e médios. Sim. Né? E eu fiz um trabalho para o Fundo Garantidor de Créditos, que se tornou um nome comum na imprensa, porque ele garante até R$250 mil e tal. E o que eu vi de banco e financeira quebrado ali dentro foi uma grandeza. Um banco como o Banco Master, quando começou a fazer água, as pressões por cumprimentos de metas em produtos de todo tipo foi imensa lá dentro. Ora, um jeito de ganhar dinheiro era em cima dos aposentados. Então eles começaram a fazer um ataque em cima dos aposentados para que não faz consignado com o BMG, não faz consignado com não sei quem, faz comigo. E pegando pessoas idosas, pessoas sem conhecimento. Então você imagina o estrago que fizeram, essas pessoas que já vinham sendo roubadas pelos descontos na folha. Então, o Banco Master, infelizmente, onde você olhar, você vai achar problema. O que me choca é o atraso das autoridades para atuarem. Esse banco já tinha que ter sido liquidado, que é o termo técnico que se usa, né, no mercado. O Banco Central, ele já deveria ter feito uma intervenção, botado um interventor lá dentro, alguém externo, um ex-profissional do Banco Central, geralmente são eles, para o quê? Para estancar a hemorragia de coisas erradas. Muito bem. E depois, ou alguém compra, que ninguém vai comprar aquilo. Você pode comprar algum departamento lá que tem alguns negócios ainda razoáveis, eles têm lá um banco, uma marca digital, talvez aquilo tenha algum valor, mas assim, o resto ele vai ser liquidado e vai deixar um prejuízo monumental. Porque quem tem aplicações financeiras no Banco Master acima de R$250 mil vai perder essa diferença. E a gente sabe que como ele pagava 130%, 140% acima da Selic, acima do CDI, meu Deus do céu, vai ver um monte de político que botou um monte de dinheiro lá. E é por isso que esses mesmos políticos estão fazendo todo tipo de pressão para que o banco não seja liquidado, porque eles vão perder milhões. Milhões. Individualmente. Talvez partidos tenham botado dinheiro no CDB dele. Esses partidos que são milionários. Então, gente, eu sempre digo, você não vai ficar rico fazendo aplicação financeira. Não vai. Você vai ficar rico se você conseguir fazer um negócio, se você poupar dinheiro. Botar dinheiro em banco ruim, banco desconhecido, é correr um risco que você não compensa. E, infelizmente, o brasileiro, alguns se acham espertos. E aí vão colher agora o... Você tem a esperteza de um lado e tem, por outro lado, também as pessoas que, por, evidentemente, desconhecimento, por ignorância, enfim, acabam caindo na conversa desses bandidos, né?
Você veja que no caso do consignado, o volume de reclamações foi muito expressivo. Sim. Né? Pedidos de cancelamento, enfim. Uma situação extremamente delicada dessas pessoas que vão acabar perdendo mesmo. Eu gostaria de ouvir o Alípio depois do intervalo, Alípio, porque o Alípio é um economista, é um estudioso também dessa questão a respeito dessa situação, Alípio. Mas isso no próximo bloco. Okay. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido, recebendo hoje Alípio Labão, economista, e também Fernando Blanco, que é professor de mercado financeiro. Alípio, eu gostaria de ouvi-lo agora a respeito do Banco Master. Especialmente o Fernando já acabou nos dando uma aula aí sobre os cuidados que as pessoas têm que ter com esses bancos, enfim, evitar investimentos, aplicações em bancos como esse que não oferecem praticamente garantia nenhuma, segurança nenhuma. Por isso que o INSS acaba de proibir que o Banco Master conceda empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. Vejam só. Mas, no entanto, meu caro Alípio, o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, demonstrou interesse e demonstra interesse em adquirir o Banco Master, embora essa negociação tenha sido suspensa pelo Banco Central. Por que um banco como o de Brasília, que é um banco público, tem interesse, meu caro Alípio, de adquirir um banco como esse Master, complicado como o Banco Master? Vamos lá. Eu não vou repetir o que o Fernando falou, porque ele já brilhantemente explanou, né, qual é a situação. Mas sempre quando eu dava aula também, no curso de ESG, né, em pós-graduação, eu sempre mencionava um episódio que eu já falei aqui do David Rockefeller, que é o fundador do Chase Manhattan Bank. Quando perguntaram para ele se banco era o melhor negócio do mundo, ele falou não. O melhor negócio do mundo é uma petrolífera bem administrada. Ele falou, então, aí perguntaram, então o banco é o segundo melhor negócio do mundo? Ele falou não. O segundo melhor negócio do mundo é uma petrolífera mal administrada. Tem a PDVSA da Venezuela e a Petrobras, de certa forma, para comprovar as palavras dele. Por que eu estou revivendo, né, essa fala? Porque banco dá muito lucro. Por quê? Por causa do spread, né, a margem que você faz para cobrir as operações. A função primária do banco é pegar o dinheiro de quem tem, como falou o Fernando. Ninguém vai ficar rico aplicando em banco, a não ser que faça private equity, adquira empresas, faça negócio, etc. E o banco vai repassar para quem precisa. Esse dinheiro vai ganhar um spread em cima disso. Então, só que o banco, ao contrário do que as pessoas pensam, tem muitos custos, né, para fazer isso daí. Você tem inúmeras áreas de avaliação de risco, que eu não vou ficar aqui detalhando para não aborrecer o público, para que essa coisa funcione bem. Se não funciona bem, quebra. Nós temos inúmeros exemplos para mostrar. Banco Nacional, o próprio Unibanco foi absorvido pelo Itaú, né, estava quebrado. Por aí vai. A sua pergunta, o BRB é um banco público. Então, empresas privadas, não vamos nos iludir, sofrem uma pressão grande também da política. Imagina um banco público. É impossível. É muitos interesses. Eu não posso cravar que existem interesses escusos, porque eu não tenho prova, não tive acesso a auto, nada dele. Mas existem suspeitas, né, de que o banco estivesse sendo usado para isso. Da mesma forma que saiu ontem, primeira página do Estadão, você viu, né, Chico, que o PCC tomou conta da Faria Lima. Estadão falou isso. É o PCC Business. É o PCC Business, né? PCC Business, desculpa, deixa eu melhorar a minha pronúncia. Então, primeira página. Então, isso tudo para dizer o quê, Chico? De que tem aí nesse imbróglio alguma coisa que não está cheirando bem. E aí, respondendo um questionamento do Fernando que eu acho excelente, por que as autoridades não fazem isso? A autoridade máxima é o Banco Central do Brasil. É preciso dizer, Fernando, que os quadros de auditores do Banco Central do Brasil
conforme vão se aposentando, eles não estão sendo repostos. Repostos. Hoje, quem trabalha no mercado financeiro sabe. Existem inúmeras não é a palavra, mas existem muitas demandas do Banco Central para que a própria organização, através das suas auditorias internas, façam revisões específicas por determinação do Banco Central. Aí o Banco Central vai pegar o relatório da auditoria interna, vai revisar e ver se aquilo tudo foi coberto. Agora, vamos imaginar, eu não estou afirmando, que o Banco Master, só imaginando, né? Não estou afirmando, que o Banco Master tem uma gestão espúria. Como é que esse auditor vai ter independência para fazer uma revisão sobre os processos, sobre os produtos, sobre os negócios, sobre os clientes e passar para o Banco Central uma coisa fidedigna para o Banco Central avaliar? Eu acho, estou convencido que este governo deveria voltar a colocar profissionais no Banco Central para eles exercerem atividades que são deles e não das auditorias internas do banco. As auditorias internas dos bancos, sim, devem prestar esclarecimentos, etc., para o Banco Central? Devem. Mas a inspeção é a atividade do Banco Central. Então, nesse sentido, eu acho que tem que voltar a fazer a sua atividade. A auditoria interna basicamente, os auditores devem obediência aos donos do banco. Eles vão fazer aquilo que os donos dos bancos querem, né? Agora, o que não se explica é como é que o BRB tem interesse nisso. Tecnicamente, banco público. Tecnicamente não há nenhuma justificativa. Nenhuma. Quando esse assunto surgiu, eu sou muito ativo no LinkedIn e escrevi um texto muito duro lá. O presidente do banco BRB me procurou. Eu falei, olha, nós não temos nada para falar porque você não vai ter nenhuma justificativa técnica para me convencer. Eu sou mais experiente que você em banco, né? Foi uma conversa assim meio esquisita. Agora, eu posso falar uma coisa importante do seu comentário, Chico? Quando o banco tem dono, que é o caso do Master, que é o caso de alguns outros poucos, o que você falou é 100% verdade. Mas quando o banco, todo banco é SA, mas nem todos são capital aberto. Quando o banco tem capital aberto, ele é obrigado a ter um conselho de administração. E dentro desse conselho de administração, ou ele exerce em nome de todos os acionistas, principalmente os minoritários, para não serem roubados, né? De verificar o que as áreas de controle, de risco e, em especial, as auditorias internas fazem nessas instituições. De tal maneira que eles respondem, inclusive, com os bens. E muitas vezes, para que o trabalho seja feito de forma extremamente profissional, correta, fidedigna, eles acabam criando um comitê de auditoria. Então, esse head, né, esse chefe de auditoria, ele acaba se reportando para este comitê, que responde com os bens, como eu falei. Então, o problema é quando o banco não tem esse tipo de estrutura, que é o caso do Master. É o caso. Fernando, por favor, complete. Como você dizia. Essa questão da governança corporativa, né, como o Alípio bem colocou, e ele é um especialista porque ele tem uma história em auditoria interna muito grande, relevante e competente. O problema que a gente vê, e eu tenho defendido a tese de que os auditores e os gestores de riscos dos bancos e das empresas também, porque eles deveriam ter um mandato formal e não seriam demitíveis em caso de escrever um relatório que a gestão do banco não aceite. Porque eles são muito pressionados. Tira essa frase, tira esse parágrafo. Por quê? Porque o cara tem um poder... precisa ter mandato. Tem que ter mandato. Mandato e ninguém mexe. Ninguém mexe, claro. Lógico que o sujeito sabe que quando acaba o mandato ele corre o risco de ir para a rua, mas pelo menos ele está um pouco protegido. Vide o caso das lojas americanas. Todo mundo sabia, lá dentro sabiam. Mas e a coragem do sujeito ganhando R$1 milhão por ano de gratificação, né? Então, tem que mexer nisso. Mais ou menos como o Banco Central, quer dizer, onde fica protegido. Exato, o concurso público, né? Eu acho que é nesse sentido que, eu digo mesmo aqueles que são nomeados, quer dizer, são nomeados, mas com mandato. Com mandato. Tá certo? Sim, o caso que tivemos agora, o Roberto Campos mesmo em conflito permanente com o presidente Lula, e no entanto ficou no cargo até
ser substituído de acordo com aquilo que a lei estabelece, que é muito importante. Agora, o que não tem explicação até agora é como é que um banco como o BRB, que é um banco público, patrocina uma equipe como o Flamengo, do Rio de Janeiro, né? Uma equipe de Fórmula 1. Né? Ou seja, isso é que não se justifica, afinal é dinheiro público, dinheiro dos correntistas, enfim, de Brasília, do Distrito Federal. É isso que não se consegue explicar, e muito menos essa negociação, essa negociata, digamos, com o Banco Master, que foi proibida, aliás, vetada pelo Banco Central. Ela foi considerada temerária. Esse é o nome que a gente usa. Assim como tem uma gestão temerária, seria uma aquisição temerária. Lembrando, né, Fernando, que você falou aqui da última vez, foi o próprio FGC que deu o alerta, porque era ele que depois tinha que pagar a conta. O Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito. Muito bem. Muito bem, senhores, temos 2 minutinhos ainda. Eu queria tocar rapidamente, ouvi-los a respeito da situação dos Correios, que é um déficit aí da ordem de 5 bi e que vai precisar, senhores, de pelo menos 20 bilhões, tá certo? Para ser, enfim, todo reestruturado. Os Correios pretendem abrir um plano de demissão voluntária, vender imóveis ociosos, ou seja, vale a pena um risco, um empréstimo da ordem de 20 bi garantido pela União para isso, para recuperar, em tese, entre aspas, os Correios? Fernando. Olha, na minha experiência como analista de empresas, é jogar dinheiro fora isso que o governo vai fazer. Porque ele é deficitário estruturalmente. Eu não sou um profissional de logística, Francisco. Sim. Mas eu sei, por uma questão óbvia, ele é deficitário desde que eu me lembro. Então, assim, você vai botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Isso não vai resolver. Os Correios no Brasil, eles deveriam... Eu acho que eles não vão ter nem valor de venda aquilo lá. Ou seja, o governo vai ter que entregar de presente para quem queira assumir as dívidas. Ele nem privatizar vai conseguir. Ele privatiza, mas ele privatiza de graça. Porque alguém vai assumir dívidas. Então, assim, na minha visão, é um erro técnico. Fecha e entrega para outra. Alípio Labão, então, para encerrar. Não é que eu estou divergindo do Fernando, mas assim, eu queria complementar o que ele falou. O que eu me pergunto na França é estatal, funciona. Na Itália é estatal, funciona. Não, são sociais democracia. Nos Estados Unidos é estatal. Né? Aliás, os Estados Unidos tem 2 grandes estatais. Uma é o Correio, a outra é a rede ferroviária, é a Antran, né? Que você viaja para tudo que é lá dos Estados Unidos. E funcionam. Mas é importante dizer que nos 4 anos anteriores, né, nos 4 anos do governo anterior, melhor dizendo, deu lucro o Correio. Eu não acho que o Correio necessariamente tem que dar lucro. O que não pode ter é um rombo desse tamanho. Se justifica. Tem alguma coisa aí que não se justifica. Uma coisa errada. Né? Lembrando que quando o Roberto Jefferson Sim. fez toda aquela briga... O mensalão todo começou nos Correios. A palavra mensalão começou com os Correios. Associado aos Correios. A coisa já tinha vindo antes. Mas, para completar rapidamente, o que eu descobri naquela época, né? Quando eu comecei a mergulhar, também não sou especialista em logística, mas os Correios, mais que o Banco do Brasil, mais qualquer outra autarquia, mais qualquer outra instituição federal, é o que tem maior presença no país. Então representa muito poder para quem tem essa empresa na mão. E entra muito dinheiro. Então não justifica esses 5 bilhões. Eu acho que tem que ter uma auditoria independente, séria, para saber de onde está saindo esse dinheiro. É o que se espera. Mas a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. O que ninguém quer é que a população tenha que arcar com mais esse prejuízo. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo. Chegamos ao final. Muito obrigado. Alípio Labão. Eu que agradeço. Foi um privilégio, um prazer, como sempre, estar aqui. Muito bem, muito obrigado, o economista Alípio Labão. Muito obrigado, professor Fernando Blanco. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, e assim chegamos ao final. Queria agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.